Então, questão 45 do Livro dos Espíritos. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Oxi, Eu acho que a gente já leu esse? não sei, peraí. A anterior não era bem parecida com essa? A anterior é de onde vieram para a Terra os seres vivos. Ah, então é essa aí. É tudo muito parecido. Quer dizer, o Kardec, dentro da curiosidade dele, ele insistia. Então, isso aqui. Então, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes, um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio das leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. É como sempre, né, gente? A questão está aí, mas a resposta eu não vou dar. Chega a parecer brincadeira de criança às vezes, né? Não, isso aí é assim mesmo, mas não adianta, não vou perder tempo te explicando, não. Mas essa resposta do Livro dos Espíritos me lembrou aquela imagem que a gente faz, né, do fluido cósmico, né, do aquário, né, que o universo é um aquário e o fluido cósmico é a água do aquário, né, onde tudo está inserido. E é mais ou menos ali o que ele diz, né? Está tudo ali. Quando ele fala entre os espíritos, entre os outros planetas, está tudo que é criado no universo, está aqui. A gente pode não estar vendo, pode não estar tocando, mas ele está aqui entre a gente, permeando o nosso espaço em outra dimensão. Tudo faz parte. E dali tudo é criado, desse fluido cósmico universal, hálito divino, ou tem N nomes, né, sinônimos, tudo é criado dali. Agora, por quê, como, quando? Acho que a gente demora algumas encarnações para começar a entender isso aí. Você falando isso, eu me lembrei, sabe, do que? Do DNA, daquela... do lado, negocinho, lá daquele formato lá do DNA, que a com D, não sei o que, aquela coisinha toda lá, né? E que ele fala aí, né, que tudo tem que estar encaixadinho, né, mais ou menos, ele fala alguma coisa. E eu me lembro, assim, uma vez que eu tive que fazer aquele exame de
Eu tive, não, o médico mandou fazer o exame do DNA, né, de marido, tal, isso, aquilo, e aí eu vendo aquilo lá, né, a moça foi explicar o exame o exame, tudo, né, aí depois, assim, eu achei fantástico, porque isso faz, assim, 20 e tantos anos que eu fui fazer esse exame, para ver tudo, e assim, eu assim, né, ai, que fantástico, que moderno e tudo. Quando a técnica lá, sei lá, a, a dona que ia fazer o exame, começou a explicar, foi me dando muito medo, porque eu olhava aquilo tudo e ela falava assim, se se um desses negocinhos sair errado, aí deu zebra, aí é a doença genética, aí é um monstro, que pode ser um monstro, aí pode isso, pode aquilo. Aí eu assim, e não tem mudança, né? Aí eu, meu Deus, para que eu estou fazendo isso? Mas eu já tinha tirado sangue, eu já tinha feito tudo. Para que eu quero saber isso? Para que eu fui fazer isso, né? Aí até saiu o resultado. Na época, isso aí já tem 20 anos. 20 anos não, mais ainda, uns 23 anos por aí. Quando terminou, aí até saiu o bendito do resultado, demorou muito tempo, né? Que demorava. Aí eu falei assim: confesso que eu passei alguns dias angustiada, porque eu falei assim: não vai adiantar nada eu ficar sabendo sei lá, se aquele, um trequinho daquelas perninhas lá tá trocada ou não tá certa e tudo. Eu não sei os nomes de nada, né? Eu só me lembro da história toda e do DNA, do estudo do estudo genético, né? Uhum. E eu fiquei olhando assim, a fascinação também, né? Porque é tão minúsculo, e quando ela começou a falar que tudo se encaixava, e eu virei e falei assim, mas tudo isso se encaixa tão direitinho assim? Ela se encaixa, mas nenhum desses sai errado. Ela, Diva, se toda hora tivesse um saindo errado, você só ia ter monstros, coisas muito aberrações totais na natureza e tudo. Mas seriam as aberrações segundo, né, as nossas visão de aberração. Mas eu achei interessante isso, a beleza, né, de coisas que a gente fogem totalmente e que, ao mesmo tempo, você saber tudo isso não vai mudar muito a sua existência, né? É muito engraçado isso. Não, a analogia foi perfeita. Não podia ter sido mais perfeita, é exatamente isso. Tipo, é tudo bacana, tudo fantástico, mas no fundo, você saber como aquilo funciona não faz a menor diferença. Eu vou abrir o textão aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, interrompa, tá? A origem dos elementos. O germe da vida dormia no seio da terra, na vastidão dos oceanos, como semente de um fruto, e o princípio vital se encontrava à mercê dos espíritos, no estado de quintessência. Quando conveniente, eram lançados à terra para que surgissem a vida física, a partir de instrumento ao espírito, a servir de instrumento ao espírito imortal. A escala das formas é infinita. É, pois, um longo caminho que a morada espiritual haverá de percorrer para as devidas ascensões que lhe competem atingir, em busca da sua própria glória. O corpo físico é uma bênção de Deus que, para chegar no ponto em que se encontra, passou por inúmeras etapas, alinhando coisas e aperfeiçoando condições. Ainda continua em estado de ascensão, para que no amanhã possa servir a espíritos de alta linhagem espiritual, no sentido de um maior aprimoramento dos seus próprios dons. A suprema inteligência faz parte, como criador, dos câmbios e recâmbios de tudo que existe. Ela está em todas as pulsações do éter, como que a vida que o sustenta. A ciência espiritual nos dá uma abertura sobremodo ampla, de sorte a nos fazer entender com mais plenitude os segredos da própria vida
e a esperança cresce dentro dos nossos corações, como que a fé no seu avanço grandioso. O homem precisa muito mais de fé do que do próprio alimento, mas devemos entendê-la como sendo coragem ideada pela capacidade intelectual. A coragem pode ser fé, haverá de ser disciplinada pelo amor. A vida na Terra não tem mais necessidade de espontaneidade para surgir. Pelos processos estabelecidos nas formas existentes, ela já encontra canais suficientes para sua formação aprimorada, como a semente que já pode ser germinada pelo fruto e resguardada por ele. No entanto, não podemos dizer que a vida não está disseminada por toda parte. Está onde quer que toquemos com a ponta do dedo, no universo. Aí a vida, a força, aí está Deus com todos os seus recursos e possibilidades maiores. Meu filho, se for do agrado nos acompanhar nos nossos trabalhos, a nossa orientação é que podes procurar os elementos morais do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que também se encontra em toda parte, vibrando vida e fazendo viver onde toca. Quando alcançares o conhece-te a ti mesmo, quando acalmares as tempestades do teu mundo interno, quando tiveres o completo domínio das tuas emoções inferiores, poderás estudar os elementos de fora, que as belezas exteriores aproximar-se-ão do teu coração. A doutrina dos espíritos é verdadeiramente o consolador prometido. Todavia, acima de consolar, ela educa e instrui em todos os sentidos, despertando os homens para a fé, mas a fé renovada, purificada pelo amor. É bom que escutes mais uma vez, ou muitas vezes mais, que estamos no fim de um ciclo evolutivo, que se encontra fechando, com grandes necessidades dos homens. E nós fazemos coro nesse aviso. É como que o último clarim tocando para a modificação das criaturas. O objetivo maior é o amor. Somente ele estabelece a harmonia em todos os nossos corpos, favorecendo a paz em todos os corações. Grandes espíritos já estão vivendo na atmosfera da Terra para ficar mais perto da humanidade e ajudá-la mais diretamente, o tanto quanto puderem. Pedimos que os homens usem o perdão, que deixem crescer a fraternidade em seus corações e que o amor não falte nos seus sentimentos. Os primeiros esforços dependem das suas decisões. Dessa vez aqui ele deu uma chamada mais incisiva, né? De para de se preocupar com essas coisas e se preocupa com o que importa, que é a reforma íntima, né? Ele lembrou esse período da transição planetária, né? Das mudanças. E o que a gente precisa fazer é aumentar o amor, a caridade, a fraternidade, é vencer as nossas pendências internas, não se preocupar com as coisas externas. E ele sempre fala isso, né? A gente até brinca, né? Que ele sempre diz que não vai perder tempo respondendo o que a gente está perguntando. Então, mas dessa vez o Miramês eu achei ele mais contundente, né? Você quer fazer alguma coisa de útil? Então modifica o que está dentro de você. Faz com que a tua essência divina se revele de fato. Mais para frente, essas dúvidas que você levanta, que não tem, no momento, qualquer importância, vão se esclarecer à medida da necessidade. É interessante, assim, porque
Quando deu essa segunda, né? Eu falei assim, mas não é a mesma pergunta de antes, né? E tudo, né? Fiquei imaginando assim, haja paciência deles com a gente. Haja paciência, porque nós mesmos, às vezes, falamos assim, nossa, mas outra pergunta igual. Outra pergunta igual. Ai, meu Deus, deixa, vamos para outra, vamos para outra. Né? Quase assim. E, ao mesmo tempo, é como se fosse o aprendizado, talvez seja justamente não o que a gente está lendo, mas a paciência, sabe? O respirar fundo e ouvir novamente, ouvir novamente, ouvir novamente, e porque, assim, às vezes a gente quer, né? Eu juro para vocês, eu falei assim, pô, podia pular algumas questões. Aí, de repente, você vira e fala assim, mas talvez o aprendizado seja justamente esse, a paciência. E essa coisa do olhar para si mesmo, né? Também isso, né? Quando ele reforça e reforça e reforça, para que a gente tenha essa paciência. Porque muitas vezes, o que eu vejo às vezes, assim, no meio espírita acontece, em tudo quanto é lugar, em todas as áreas e tudo. Quando você estuda muito, você lê muito, você, né? Você sabe uma porção de coisas lá e tudo. Aí você já não vira e fala assim, ai, não tenho mais paciência para esse tipo de pergunta ou esse tipo de assunto, isso não vai levar a nada e tal. Mas talvez não seja em si a questão, né? Seja o que está por trás disso. O aprendizado da paciência, o aprendizado de ver que ainda somos assim tão, né? Imaturos, né? É uma coisa assim, às vezes. E eu achei interessante quando ele falou da fé, né? Porque o espírito, uma das primeiras coisas que ele aprende, né, é que não pode ter fé por ter fé. Não pode ser aquela coisa dogmática. Ele não diz para a gente ter a fé dogmática, mas para acreditar que vai ser daquele jeito e não tem como questionar isso, né? Então ele fala da fé aqui, que a gente precisa ter muita fé, que não é diferente da fé de qualquer religiosidade, de qualquer crença que você vai desenvolver, é acreditar realmente. É assim porque é assim e vai ser assim. E o fato de você ter dúvidas e você questionar em cima do questionamento, né, é o que acaba fazendo que as perguntas se pareçam tanto, né, que a gente quer a resposta que nos satisfaça. Então a gente pergunta, aí pergunta de outra forma, aí pergunta com algumas modificações, aí tenta aprofundar aquela pergunta, e aí cai na paciência que você Sumiu falou, né? a voz. Oi, voltou? Ou eu que parei. Alô? E ele fala da importância da gente ter Travou? fé. Não, travou Você não. tá sem voz, Silvio. Estou sem voz. Para mim está funcionando. Sumiu a voz dele. Não. Alô? Para nós, sumiu a voz dele. Isso é sobrenatural de Almeida. Eu estou escutando no meu computador, inclusive, porque eu escuto a voz dele que está lá na sala e aqui. Eu escuto no celular, estou escutando perfeitamente. Gente, eu não estou ouvindo nada. Eita, foi seletivo. Agora sim, fala. Fala aí agora. Fala, Silvio. Está ouvindo aí agora? Não. Ué, só vocês não estão ouvindo. A bolinha azul não aparece. Por exemplo, quando a Solange falou, apareceu a bolinha azul, escutei a voz dela. A Solange está no celular? Tá. Eu estou no celular. Vocês estão me ouvindo? Não estamos ouvindo, Sani. É porque eu estou na distância de um quarto, do quarto para a sala. Né? Gente, que impressionante. Assim, o também, né, resto, depois será dessa que história tá toda que está acontecendo de Fernanda, internet, a gente Sibeli, pode será que acreditar em tudo, né? Porque eu não estou ouvindo. Eles não responderam. Sim, eu escuto. Você está escutando, Silvio? Sim. Gente, então são vocês dois. Eu vou reiniciar para ver. São fenômenos sobrenaturais. O sobrenatural de Almeida. Eu também vou reiniciar o meu, tá, gente? Porque eu também não estou ouvindo nada. Vou esperar.
Seu E microfone aí, está Dilma? fechado. Oi? Ah, agora eu estou ouvindo você, Silvio. Agora tá ouvindo? Tô. E O Jair, pessoal tá de ouvindo? Jair... Não, o Jair ainda não voltou. Que doideira! É vocês dois ficaram sem ouvir. Não, a gente não via nada. Eu fiquei assim, parou, travou, aconteceu alguma coisa. Agora, vocês estão no Rio. Todos que ouviram estão no Rio? Ah, mas o Não, Jair o está no do Rio Jair é do também. Rio e não ouviu. Jair também é do Rio, então não adianta. Sei lá, aconteceu alguma coisa diferente. Mas outra coisa, quando ele fala que eu achei interessante de Jesus, como é que ele. Ah, dos corpos, né? Que os corpos estão sendo alterados para receber espíritos mais evoluídos, né? Alguma coisa assim que ele fala, que ainda está em evolução o corpo. Já está. E eu fico eu vejo isso assim, como que a gente, até a Sani falou da evolução, negócio dos dentes e tudo, né? E que é uma preparação, eu achei interessante que é uma preparação para que os espíritos mais evoluídos consigam, né? Se encarnar, né? E agora, Jair, está me ouvindo? Perfeitamente. Olha, doideira. Doideira. Coisa que Padre Quevedo resolveu. Mas eu falei da fé, né? Que até tem aqui, né? O homem precisa muito mais da fé do que do próprio alimento, mas devemos entendê-la como sendo coragem ideada pela capacidade intelectual. Eu não sei o que vocês ouviram, o que vocês não ouviram, né? Então vou repetir rapidinho, né? Essa coisa, né? A gente precisa acreditar quase que sem questionar, né? Não é acreditar sem questionar, mas ter certeza. A gente precisa ter certeza que é isso mesmo, né? Acreditar que é isso mesmo, que eles falam que vai ser assim. E não adianta a gente questionar, não adianta a gente querer questionar em cima do questionamento e querer entender, porque não faz parte do nosso momento. A gente não tem como entender tudo isso. E como a gente quer entender, aí gera isso que a gente estava comentando aqui, né? As perguntas se parecem porque a gente faz a pergunta e não vem a resposta. A gente refaz a pergunta modificando alguma coisa. Aí tenta esmiuçar a pergunta. Então, por isso parece, o livro dos Espíritos tem muito isso, tem muitas questões, sequências de questões, parece que ele está perguntando a mesma coisa. Mas isso é do ser humano, é do espírito encarnado, que acha que tem que saber, tem que ter a resposta porque ele está perguntando. E eles insistentemente dizem que para a gente não ficar nisso, para não perder tempo com isso. Mas faz parte da humanidade. A gente está na pergunta 45, eu posso estar enganado, mas acho que nas 45 respostas, em algum momento ele disse que a gente não precisava se preocupar em aprender isso. E assim vai. Aí vem a coisa da fé que ele faz. Ele tem que acreditar. E essa coisa das pulsações do éter, né, que está tudo aqui, tudo vai se adaptando, né? Se a Terra está modificando, os corpos vão se modificar, né? Mas tudo partindo da mesma essência, do mesmo fluido, né? Diga, Jair. Pegando todo esse gancho que você está falando, sabe o que me lembrei? De quando eu era criança, que fazia essas perguntas, desculpa a expressão, idiota, porque eu queria saber o que era Deus. Então, como está aí? Acho que como a época de Kardec não tinha eletricidade ainda, sabe? Então, eles ficavam fazendo esses questionamentos. Hoje em dia, como você falou, Silvio, todas as suas respostas é a maturidade espiritual. Hoje em dia, isso para mim, não estou nem interessado, por incrível que pareça. Eu estou mais interessado naquilo que ele falou ali. Descubram
conhece-te a ti mesmo. Isso é muito tão profundo quanto querer conhecer o universo, porque aquilo que a Sami sempre fala, o nosso universo maior é o exterior e também o nosso interior. E para a gente conhecer o nosso interior, o universo, eu falei no livro, né, nessa questão. Quando a gente conhecer o nosso universo interior, conhece-te a ti mesmo, o universo exterior se desabrochará. E eu, quando era infância, quando era criança, que participei do Yuri Gagarin, a Terra é Redonda, os satélites sendo lançados, aquela confusão toda que a gente já sabe da conquista espacial, a gente sempre ficava vendo o mundo exterior. Hoje em dia, para nós aqui, esse grupo aqui, tem a maturidade espiritual de, sabe, de relegar isso. Porque também, querendo, a gente, quando estiver desencarnado ou desdobramento, você vai e conhece tudo isso. Então, até nisso também tem outra configuração para a nossa mente, nosso espírito. Só isso que eu queria falar. Você falando de Jair, lembrando que esses dias a gente conversava com um amigo, muito católico, aí falando dessas religiosidade e tudo, e aqui fala de Jesus, né, da gente aprender o que Jesus falou, né, que isso que é mais importante. E aí a gente conversava, e eu me lembrei da passagem que Gandhi falava que se você conhecer o Evangelho, o Novo Testamento e a Bhagavad Gita, você não precisaria de mais livro nenhum, né? E realmente, se a gente seguisse os ensinamentos de Jesus e ao pé da letra, talvez a gente não precisasse de tantas coisas, né? Só que a gente realmente, como o Silvio fala, a gente vai mudando a pergunta, mas perguntando a mesma coisa, né? Então a gente vai, de alguma forma, repetindo, e aí a gente precisa o tempo todo de... É mais ou menos a mesma coisa, né? A gente mudando as perguntas, mas a resposta já estava ali. Leia Jesus, né? E não precisa muito mais que isso. É porque ainda somos crianças, né? A gente acha que já cresceu muito. A gente continua sendo criança nesse universo tão fácil.